Notícias e programas sobre saúde ocupam cada vez mais espaço nos meios de comunicação. E é principalmente pela TV que temos acesso a essas informações. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a TV continua sendo o veículo de comunicação preferido dos brasileiros. Na TV aberta ou fechada, nos mais variados horários e canais, não faltam assuntos sobre saúde na programação. E as abordagens são as mais variadas. Mas você já parou para pensar como toda essa informação chega até você? Que saúde você vê? O Brasil já tem 79 casos confirmados da febre chikungunya. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. 38 desses registros foram importados, ou seja, foram identificados em pessoas que viajaram para países com a transmissão da doença. Onde há mosquito Aedes aegypti, pode haver a transmissão do chikungunya. Então, tudo para esse verão está preparado para as duas situações, ou seja, chamar a atenção de que o nome é diferente, né, mas a prevenção é exatamente a mesma da dengue. Há 20 anos foi realizada a primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde no Brasil. Passadas 2 décadas, quais os avanços e os desafios para esta área? O seminário foi realizado pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pela Fiocruz e pelo Conselho Nacional de Saúde. O objetivo foi analisar a trajetória construída na área desde a primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, que se realizou há 20 anos. O grande desafio é a ciência, tecnologia e inovação ser incorporada como talvez o eixo nacional mais estratégico de uma política de saúde pública contemporânea. Ou a gente tem domínio sobre o conhecimento e a tecnologia na sociedade do século XXI, ou nós perderemos o caráter de nação independente e autônoma para estabelecer uma política visando o acesso universal à saúde. Até 21 de junho, em todo o Brasil, tem que vacinar contra a paralisia infantil. Se você tem de 6 meses a menos de 5 anos, a gente tem um encontro marcado. Mas afinal, o que é promoção da saúde? Você escolheu essa graduação, você queria fazer medicina. O que muda quando você faz essa opção por saúde coletiva? Eu acho que assim, a saúde coletiva é muito mais ampla do que uma profissional de só assistência. A gente vê toda a complexidade da saúde, a gente pensa a política de saúde, a gente avalia. A promoção da saúde é um conceito muito complexo, porque ele envolve felicidade, ele envolve saúde, envolve vida amorosa. Hoje no Ligado em Saúde vamos falar sobre o método contraceptivo mais usado no mundo, a camisinha. Nós reunimos 3 gerações para falar sobre o uso da camisinha. O Douglas, de 36 anos, a Marina, de 63 e o Arthur, de 21. O pessoal da sua geração usa? Sim, já peguei uma época mais consciente, né? Minha mãe, ela conversava, ela chegava, ela falava que tinha que ter uso, porque se não usasse, ela colocava exemplos do que poderia ocorrer, do que poderia acontecer. Meu uso de camisinha é relativamente recente. Eu passei 29 anos casada, antes disso a gente usava pílula, não usava nenhuma proteção, até porque as doenças sexualmente transmissíveis que havia na época eram todas tratáveis com antibiótico, penicilina. A gente não tinha essa preocupação. A gente sempre recomenda assim para que não abra o envelope, né? Com a embalagem, com um dente. A gente recomenda fazer, aqui tem uma marquinha onde a gente pode abrir e aí não precisa fazer isso com o dente. O preservativo feminino, ele tem essas 2 argolas, né? Existe a argola externa e existe a argola interna. Com 39 anos, eu tomando banho, descobri que apareceu um nódulo. Eu senti peso nas mamas e o ginecologista, então, me disse, faça uma mamografia. E a mamografia e o exame de toque feito pelo médico ou enfermeiro habilitado são a chance que a pessoa tem de ter uma sobrevida com qualidade.
Apesar da força política e econômica da indústria do tabaco, o Brasil conseguiu reduzir pela metade o número de fumantes nos últimos 25 anos. Um fato importante, né? Muitas pessoas reclamam de dor de cabeça ou de uma certa tonteira. Isso é um sinal que o corpo está dando, que ele está voltando a funcionar sem a droga nicotina. É um sinal positivo. É um sintoma desagradável? É. Mas se a pessoa souber por que ela está tendo aquela sensação e que é um sinal muito positivo que o corpo está dando para ela e que vai passar, né? Qualquer sintoma da falta da nicotina, ele desaparece em torno de 2 semanas. Então a persistência nesse período é muito importante. Abstinência. Quase 1 milhão de mulheres são submetidas a um parto cirúrgico, sem indicação médica, todos os anos no Brasil, o que faz do país campeão mundial em realização de cesáreas. Realidade que traz sérios riscos para a saúde da mãe e do bebê. No Brasil, o governo faz muita força para diminuir essas taxas de cesárea há muitos anos e não tem tido eficácia nenhuma. Porque a gente viu nessa pesquisa Nascer que um dos motivos por que as mulheres pedem cesárea, elas pedem também no Brasil mais do que nos outros países. Um dos motivos é que elas têm muito medo da dor do parto. Ter medo da dor do parto acontece em outros países, mas as nossas mulheres têm mais medo que as outras. Por quê? Porque o nosso parto normal é péssimo, é cheio de intervenções e cheio de dor. Muita coisa muda com a chegada da velhice. A gente está aqui com o Jaime, que é síndico do condomínio, e a gente está vendo que tem uma vaga para idoso também, né, Jaime? Tem. Nós temos essa vaga, temos mais 9 vagas e vamos dedicar mais vagas para idosos aqui deficientes. E além dessas vagas para idosos, o que o condomínio oferece mais? Nós temos áreas de lazer com churrasqueira, nós temos o quiosque, todos têm rampa de acesso e piso antiderrapante, né, para não causar acidente. E temos os banheiros, né? Nós temos o banheiro masculino, temos o banheiro feminino e temos o familiar, que seria para cadeirante, para idoso, né? Que tem as barras de proteção de segurança ali. O medo de ficar impotente foi apontado por 28% dos homens entrevistados para a pesquisa. Em segundo lugar, com 25%, ficou o medo de ser traído e, com o mesmo percentual, o receio de perder o emprego. Eu acho que o homem ele tem medo de ficar doente. Entre essas doenças, a impotência. E a impotência é mais marcante porque traz a questão da virilidade masculina, de todo o preconceito, de todas as questões históricas que envolvem essa relação do homem com a questão da potência. Diretamente ligado ao tema, tem a questão do amor e do poder. A mulher, na época em que nós caminhávamos, né, antes de nos tornarmos agricultores, nós éramos coletores, a mulher era endeusada, porque o homem não sabia que participava da geração daquele filho no corpo dela. Ali houve uma descoberta, não sabemos bem porquê. E aí o homem disse, você é minha, não vou criar filho de ninguém. Trancou, como trancou o gado e as suas cenouras dentro de uma raia, ela ficou lá também. Começa a história do machismo, né? É o machismo crescente. A nossa escola não saiu do lugar ainda. Nós temos um país continental, culturas diversas, e a lógica das propostas educacionais é estandartizar, isto é, apagar o sujeito aluno e apagar o sujeito professor, né? Eu acho que a gente aprende que sempre temos que partir do sujeito e de sua particularidade e buscar o grau de universalidade possível, que não é uma cultura sobre a outra, mas a síntese dessas singularidades. Então, nós estamos nas políticas dos municípios, dos estados, de um modo geral, na contramão disso. Criar alternativa para jovens e adolescentes moradores do Complexo da Maré. Eu entro aqui 8 horas, eu faço reforço de matemática e de português, grafite, serigrafia. Em um passado não muito distante, a presença de um profissional médico era algo raro. Era uma vez na semana e agora tem todos os dias.
Todos os dias tem, porque aí ele faz a física, atende um povo, o povo depois vai para os outros povoados, mas sempre atende aqui. E o que significa isso para você? Uma coisa muito boa, importante, né? Porque a gente tem um médico aqui, qualquer hora que a gente precisar, ele está perto. Ética, dedicação, profissionalismo e, acima de tudo, a capacidade ou a incumbência de salvar vidas. O que mais esperamos de um médico? De quais médicos o Brasil precisa? Eu acho que as pessoas precisam de um médico que as ouça, que seja capaz de acolher o seu sofrimento, né? Que seja capaz de discutir o encaminhamento, o projeto terapêutico, enfim, o que vai acontecer com aquela pessoa, o seu tratamento, que seja capaz de respeitar esse outro que chega, né, que a gente costuma dizer, paciente, é um paciente. Paciente, na raiz da palavra, é aquele que sofre. Nosso cabelo diz muito sobre quem somos. Você já se deu conta disso? E ela vai mostrar pra gente uma receita bem simples, que qualquer um de casa pode fazer, com ingredientes bem fáceis de se encontrar. Essa máscara também pode ser utilizada de 1 a 2 vezes na semana, dependendo da necessidade do cabelo, e pode ficar também de 20 a 30 minutos. As necessidades de todo indivíduo da família humana têm a mesma importância. Obesos, idosos, baixo, alto, cadeirante, cego, surdo, mudo, falante. Igualdade pressupõe o respeito às diferenças pessoais. Igual oportunidade de participação a todo indivíduo, portador ou não de alguma necessidade especial. Quando ele completou 2 anos, nós começamos a perceber que ele não falava. E aí nós começamos a ficar angustiados, começamos a procurar fonoaudiólogas, né? E aí da fonoaudióloga partiu para a questão do psiquiatra infantil, ou neurologista infantil. E nesse momento foi que a gente realmente recebeu o diagnóstico. Eu não quero ser mãe. Não quero as noites em claro, meu tempo roubado, a responsabilidade de cuidar de alguém 24 horas por dia. Não quero saber se a fralda está suja, se o dente está escovado. Eu não quero nada disso para minha vida. Eu quero investir em mim, no meu trabalho, ser dona do meu tempo. Esses são alguns dos motivos que fazem cada vez mais mulheres decidirem não ter filhos. Milhares de medicamentos são descartados diariamente no Brasil. O que muita gente não sabe é que jogados no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário pode causar um grave problema de saúde pública. Não faz o menor sentido que o SUS tenha diferença de classe, e a diferença de classe social. É importante que a gente entenda isso. É como se classes diferentes tivessem problemas de saúde diferentes, o que não é real, porque todos nós somos seres biopsicossociais, nós somos biológicos, nós somos sociais, então ricos podem ter doenças graves e pobres podem ter doenças não graves e vice-versa. Não faz o menor sentido ter diferenças de classe num sistema nacional de saúde. Mercadoria, tecnologia, problema, prevenção, promoção, beleza, qualidade de vida ou direito? Nos jornais e revistas, na televisão, no rádio, na internet, afinal, que saúde você vê? Diversidade especial no CONAS Debate, que saúde você vê, traz justamente essa questão. Nos jornais, nas revistas, nos rádios, na internet, na televisão, principalmente, que saúde você vê. Lúcia, vou começar com você, porque há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos, a gente já realizou no Canal Saúde um debate com esse nome. E a gente teve a oportunidade de ver naquela época uma série de programas que traziam a saúde sob vários aspectos. Hoje a gente tem outro panorama? Ou as coisas continuam muito semelhantes ao que eram? Eu acho que continuam muito semelhantes ao que eram, assim, com uma outra roupagem, uma outra linguagem, mas continuam semelhantes. Assim, o imaginário que o ministro falou aqui, ele ainda continua o mesmo. A gente vê isso, quando eu sou professora da Escola Nacional de Saúde Pública, a gente vê isso dos nossos alunos. Eles já vêm também com o imaginário, apesar de serem profissionais de saúde, atuarem no sistema
e vem com esse imaginário também. Eu acho que continua mesmo. Então, Aureliano, que saúde você vê? Bem, que saúde eu vi. Que saúde eu vi agora há pouco e que saúde eu ouvi da mesa. Eu acho que estamos vivendo, de um lado, uma saúde que diz que você tem todas as condições de cuidar da sua própria saúde, mudando sua vida, mudando seus hábitos, e de outro você tem uma saúde onde, no momento, você precisa de uma assistência médica, de correr a um posto de saúde, a um hospital, e você não encontra essa resposta. E é isso que vai aparecer mais na mídia. Agora, não é a saúde que eu vejo. Eu acho que a saúde que eu vejo é aquela que cuidaria mais dos atenção básica, onde 80% dos problemas poderiam ser resolvidos. E Dani, a partir dessa amostragem que a gente trouxe, que saúde você vê? Bom, eu vejo uma saúde em construção, né? Do meu ponto de vista, o SUS é um dos sistemas mais complexo e interessante para o acesso, mas no que tange a comunicação com relação ao acesso, é preciso investir muito ainda em informação, em entendimento do fluxo, para que as pessoas de fato tenham acesso e não seja um sistema voltado para pobres ou para não ricos, mas sim para todos, e que esse acesso fique garantido e, claro, né, bem informado. Gisele? Eu sinto uma angústia enorme, porque assim, eu sinto que nós, comunicadores, a gente não consegue fazer com que a população, com que o usuário, ele seja, de fato, o proprietário daquele sistema, uma parte do sistema. E, assim, como é que ele pode ser parte e se dar bem, né, em sendo parte? A gente não consegue contar para ele por onde ele entra, por onde ele tem acesso, como é que o atendimento pode ser melhor ou pior para ele. Então, assim, por que você continua entrando, querendo ser atendido no hospital, se você poderia ser atendido na unidade de saúde? Por que você ainda faz parte daquela multidão que é crônico? Se você poderia ter hábitos saudáveis, se você poderia não fumar, beber menos. Eu tenho muita insegurança em falar beber menos. E você poderia praticar exercício físico, ter uma série de atividades que fizesse com que você fosse mais saudável e precisasse menos do sistema de saúde. Então, isso me angustia. Eu sinto que a gente ainda não consegue contar e ainda convivemos com a manchete do caos, infelizmente. Angústia é uma boa palavra para dizer quando a gente assiste certas coisas na televisão, que a gente que tem mais proximidade da saúde sente, né? Eu acho importante colocar, porque, na verdade, a saúde é um recorte do mundo que a gente vive hoje, nessa perspectiva entre o que o serviço público deve oferecer como direito e, na verdade, aquilo que é utilizado como mercadoria. O mais dizendo melhor ainda, tem uma perspectiva em promover a saúde, né, não como doença, não como curar a doença, ou seja, não medicalizar nem patologizar a vida cotidiana. Eu acho que essa é a discussão anterior que a gente deve fazer, e é muito isso na disputa do imaginário que a gente está colocando aqui, porque os meios de comunicação comerciais têm uma função específica nesses termos, nesses dois sentidos. Primeiro, ao apontar a mercantilização da vida, e segundo, ao apontar que há um fracasso a priori do Estado como bem público, como uso comum que deve ter a saúde pública, por exemplo. Então, eu acho que é essa função que a comunicação, por exemplo, pode servir, né? Uma comunicação comunitária envolvida também no poder local, no empoderamento local das pessoas, que aponte para uma saúde não como tratamento de doença, mas como promoção da vida cotidiana. Ele falou palavras como comércio, mercantilização, mercadoria. A gente já vai se aproximando a que saúde você vê quando você assiste esses programas de televisão, né? Renato, eu vejo uma saúde, para mim, paradoxal, né? Já estou envolvido com saúde pública há 4 anos. Me empolgo em diversas situações como comunicador social dentro da saúde, né? Situações como, por exemplo, que eu pude viver cobrindo a primeira realização da cirurgia bariátrica pelo SUS no estado do Piauí, com uma pessoa que há muito tempo almejava esse procedimento, mas, ao mesmo tempo, uma decepção, uma angústia, como a Gisele falou, ao conhecer situações tão ruins no interior do Estado, um Estado muito pobre e que ainda carece de uma saúde pública de fato decente, né, igualitária para todos. Eu estou envolvido na saúde e, como tal, vejo uma saúde ainda paradoxal para mim. O que essa pessoa que fez a primeira cirurgia bariátrica lá fala do SUS hoje em dia?
Eu estive na cobertura justamente com o meu ex-chefe, ex-secretário de saúde, que é médico, dando alta para essa pessoa, extremamente realizada, extremamente feliz. E da boca dela só saíam coisas maravilhosas em relação ao SUS. E ela estava, de fato, com razão, porque foi um investimento real, foi algo palpável que a gente pôde levar para a população com um esforço de todos. Last but not least, Moser. Renato, eu acredito muito no SUS ainda. Acredito em nós todos, nesse esforço que a gente tem feito aqui para comunicar a população, sabe? E compartilho da angústia dos colegas aqui, sobretudo no estado do Pará, que é muito difícil a gente chegar até a população por meio da imprensa, sabe? Dos meios de comunicação em geral. A internet não é boa em todo o estado, sabe? É muito difícil a comunicação. Por exemplo, a gente chegando em um determinado município, como de Chaves, de Belém a Chaves, demora praticamente 24 horas de barco. Então, é um estado com dimensões assim continentais, é bem complicado, sabe? Mas eu ainda acredito nessa descentralização de informação que a gente tem contado com os hospitais regionais e com outras formas assim de compartilhar essa informação com outros colegas que estão no interior do estado também. Falamos de Piauí, falamos do Pará, falamos de todo o Brasil, porque o Brasil é imenso. Mas a mídia que alcança o Brasil inteiro forma um imaginário na população. Que imaginário é esse? No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Conas Debate, programa especial sobre que saúde você vê. Na primeira rodada, a gente teve aí um apanhado das nossas angústias, dos nossos desejos, de que saúde a gente vê, de que saúde a gente quer ver. E aí, na abertura do evento de hoje, o ministro lançou a questão, né? O imaginário das pessoas em relação ao SUS, que às vezes é descolado do imaginário da gente que faz, que trabalha, que milita, que adora o Sistema Único de Saúde. Que imaginário é esse, Dani? A partir dessas coisas que a gente viu, que a gente vê na televisão, que acabam sempre vendo o SUS através dessa ótica do caos, da denúncia. Bom, meu nome é Daniela, eu sou usuária do SUS, acho que é importante dizer isso, e sou jornalista, então mistura aqui vários olhares, né? Mas dentro dessa perspectiva de acesso, né, de construção de algo que seja acessível, a gente tem um sistema com propostas de equidade super interessante, né, do ponto de vista social, humano e do cuidado, mas falta ainda a gente construir mecanismo em que construa um sistema único a partir dessa pluralidade de olhares, né, de perspectivas. Eu, como uso o Sistema Único de Saúde, percebo que, muitas vezes, a falta de comunicação, e a comunicação pensada como um fluxo, e não como um ato unidirecional de emissão de informação, ela parte, às vezes, do próprio sistema, onde os encaminhamentos não são claros para todos os funcionários envolvidos, onde, às vezes, o paciente não sabe a quem buscar, onde, às vezes, até mesmo informações equivocadas são dadas, como essa de você passa mal, vai para onde? Vai para o posto. Vai para o posto, não vai ser atendido, porque o posto não tem de emergência. Então, esse tipo de desconstrução é preciso ser feito a partir de uma comunicação de fato popular, né, colaborativa, e que as pessoas se envolvam no processo de pensar o sistema que deveria ser único, né? E aí a gente pudesse ter, então, talvez a correção desse equívoco que é os gestores que pensam o Sistema Único de Saúde e elaboram ele de uma forma para todos, de forma que eles também acessem esse sistema, né? Porque é muito estranho, no mínimo curioso, que eu venda um produto e não consuma ele. Então, acho que o Sistema Único precisa ser entendido como único e construído de forma única. Pensar o SUS, que ela se refere ao fato de que todo o pensamento da cidadania brasileira em relação ao SUS vai interferir na forma que a gente vive, faz. Esse pensamento sofre que tipo de influência a partir da saúde que a gente vê na mídia? Eu acho que a gente deve pensar assim como a saúde não é somente o evento da clínica ou o evento do atendimento, mas é um processo
que envolve toda a comunidade, todos os atores sociais, a gente deve pensar a comunicação como um processo também. Então, não é o marketing, não é somente assessoria, não é somente mídia. Né? Você pensar comunicação, como o nome diz etimologicamente, a constituição de um comum comunitário, vai ajudar a gente a entender como os processos sociais podem nos levar a pensar um imaginário sobre si mesmos. A gente pode pensar, por exemplo, 2 processos de decodificação ou de assimilação da comunicação, que é a projeção ou a identificação. Então, a gente pode projetar uma idealização, por exemplo, de SUS ou de saúde, ou a estigmatização, por exemplo, desse mesmo sistema de saúde, mas você tem que pensar também um processo de identificação comunitária. Então, por isso, acentuar a importância de meios de comunicação comunitária, de participação, por exemplo, de veículos que ainda hoje têm grande protagonismo no país, como rádio e televisão, mas, sobretudo, a rádio, que tem um aspecto local, né, e participativo muito mais acentuado para atingir essa identificação necessária para dialogar com a população. Oi, Lúcia. Não, na hora que você estava fazendo perguntas sobre o imaginário, assim, eu fiquei pensando como se constrói esse imaginário. Esse imaginário não vem do nada. Eu me lembro quando eu fiz minha dissertação de mestrado sobre o Canal Saúde, que eu estava discutindo a mensagem, o endereçamento dessa mensagem, eu descobri elementos fílmicos de postura, de expressão, que eles vão construindo um discurso oculto. Muitas vezes não é o que a pessoa está falando, mas é o que ela representa, é como ela se porta, jornalistas de comunicação. Então, a gente tem que se apropriar disso para começar a construir um outro tipo de imaginário, porque não é só a informação e o conteúdo. É como as pessoas se identificam com isso. Então, você tem que construir esse imaginário usando essas estratégias também. Isso temos que aprender, nós que queremos comunicar um SUS diferente do que a gente vê normalmente? Eu acho que tem que aprender todos os dias, né? Então, eu trabalho comunicação de saúde desde 2003, e nesse período nós entendemos, eu e a equipe, nós trabalhamos em Minas Gerais, que, além da mídia convencional, algo muito mais importante que é você falar com o cidadão. Então, assim, a gente entende hoje em Minas Gerais, aprendemos em Minas Gerais, que comunicação e saúde se faz muito mais com mobilização do que com a mídia convencional. Você quer fazer... entende que o cidadão vai absorver melhor a mensagem que você quer passar se você falar diretamente com ele, a partir de uma liderança na qual ele deposite confiança, que tanto pode ser o jogador mais popular do time da várzea, pode ser o professor, né? Nem sempre é a diretora da escola, mas é o professor mais popular. Então, assim, a partir do momento que você identifica quem, de fato, tem liderança naquela comunidade, se ele falar por você, aquele conteúdo tem muito mais riqueza e tem muito mais verdade. E aí a gente pensa nas questões locais, nessa imensidão do Brasil que a gente falou. Isso também é muito importante, né, para você se identificar com a mensagem que você está recebendo ou com a comunicação que está sendo proposta. Né? É verdade. Falando em questões locais, enquanto o pessoal comentava aqui sobre o imaginário, eu lembrava de situações lá do meu estado do Piauí, onde nós temos um superintendente médico, infectologista, que está sempre ligado nessas questões, sobretudo humanitárias, né? O nosso comportamento na saúde pública também nos faz favorecer o crescimento dessa saúde pública, não só em dados, em números, mas, sobretudo, em cidadania, em respeito ao usuário, né, aos profissionais. Então, que a gente possa fazer não só a comunicação, mas a nossa missão em saúde pública ser cada vez mais humanista, mais humanitária, mais humana, né, que a gente possa respeitar as mazelas, as dificuldades de cada situação. Você, como morador do norte do Brasil, você se sente representado? Olha, eu me sinto. Por exemplo, o nosso secretário de saúde, o Hélio Franco, é uma pessoa muito acessível à imprensa e ele provoca a imprensa, dizendo que a imprensa tem que denunciar mesmo, sabe, de repente, a falta de atendimento, ou então algum atraso de leito, e às vezes provoca a população também. Sabe, no quesito assim, olha, se você abandonar um copo de água na rua, jogar no lixo, um copinho que seja, uma tampinha de refrigerante, você está contribuindo para que seu vizinho, para que sua criança que você tem em casa contraia a dengue. Então, Adeliana, a partir disso, apesar de não ser essa saúde que você quer ver, ele traz a questão da denúncia. Também é uma das funções da comunicação, denunciar o que não funciona? Oi, com certeza.
Eu queria até voltar um pouco nessa questão. Pode voltar. Regionalidade. Eu sou de São Paulo e, comparando com os meus colegas do Norte e Nordeste, o que se tem a dizer é que lá você tem, em São Paulo, você tem uma assistência bem maior. E quando você pensa no imaginário, o imaginário é sobretudo quando você chega num posto de saúde e não encontra o médico. O médico é a pessoa-chave. Você pode até encontrar auxiliar de enfermagem, que vai te tratar bem, mas a falta do médico é que vai ser denunciada. Sem o médico, você não tem confiança. Agora, você pensando na distribuição por região, você tem em São Paulo e nas grandes capitais, você tem 4 vezes mais médicos do que no interior do Nordeste, por exemplo. Então, a desassistência lá é muito maior do que aqui. Então, a função da imprensa também é situar esse contexto. Alguém da plateia? Então, no próximo bloco, começo com vocês, hein? Porque a gente termina aqui esse bloco e a gente fica começa a perguntar que saúde você quer ver no próximo bloco. Mas antes, se liga nessa dica. Universidade Especial Conas Debate Que Saúde Você Vê está de volta na tenda da Fiocruz, com os nossos convidados e com uma plateia belíssima, que agora eu aproveito para perguntar, alguém da plateia quer trazer alguma questão para o nosso debate? Romy Schneider. Romy, só não posso te dar o microfone. Acostumada. Meu nome é Romy Schneider, como já foi dito, eu sou da Paraíba e sou assessora de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado. E eu queria comentar uma coisa interessante que o ministro falou, dessa história de descolar o imaginário do que a gente vê, do que a gente divulga e tudo mais. Então, assim, eu também sou usuária do SUS, com todo prazer. Eu faço muita questão de dizer isso, porque eu acho que quem milita, quem trabalha, também tem que ser usuário do SUS, para que você saiba como é que isso acontece lá na ponta. Então, é muito isso. Eu sou uma pessoa que escrevo muito sobre isso. A gente escreve, está tudo lindo, maravilhoso. O gestor diz para a gente, está tudo lindo, maravilhoso. E, às vezes, acontece de você chegar no serviço que você divulgou e não está tudo lindo, maravilhoso. Está um caos. Então, assim, é isso que eu fico me perguntando, o que é que a gente, como profissional de comunicação, a gente pode fazer mais para que isso aconteça? Esses dias eu tenho um problema sério, que eu tenho um calo nas pregas vocais, não sei porquê, eu falo pouco. E aí eu fiquei totalmente sem voz. E eu, que sou uma profissional da saúde, fiquei sem saber para onde eu ia. Eu fui no posto de saúde, disseram, só tem atendimento quarta-feira. Eu digo, então tá massa. Eu vou estar na minha agenda que eu só posso adoecer nas quartas-feiras. E aí eu fui para a UPA, que eu digo, não é um problema pequeno, eu não preciso ir para o hospital porque eu estou sem voz. Cheguei na UPA, eu escrevi, porque eu não conseguia falar. A moça disse, está com febre, está com dor de cabeça, então não é na UPA. Eu disse, eu faço o quê? Fui para uma farmácia, me automediquei. Cheguei lá, escrevi, ele disse, você vai voltar aqui e dizer, tomou esse remédio e ficou boa. E realmente eu fiquei. E aí eu fico me perguntando, né? A gente divulga como é o fluxo, como essa propaganda aí linda, com o Ingrid, sei lá, diz que é tudo lindo, maravilhoso. Vai na unidade básica de saúde, minha gente, quando você chega lá não tem médico, não tem remédio. Isso é a realidade. Obrigado, Romy. Antes de voltar para a plateia, alguém dos nossos convidados quer falar? Daniel? Só voltando para dialogar um pouco, exatamente naquela ideia de identificação e projeção. Não adianta a gente projetar, né, tanto o estigma quanto a idealização do sistema de saúde, quando a comunidade, o público não vai se sentir alcançado com aquele diálogo. Eu cito mais um exemplo. Né? Uma conhecida minha falou, olha, se eu estou com emergência e o posto de saúde é o mais próximo, como é que eu tenho um posto de saúde mais próximo, que na verdade é eletivo, e a emergência é sempre mais distante? Não tem o menor sentido. Se na cabeça das pessoas não funciona, por exemplo. Né? Então é interessante, além desse processo de não idealizar, né, sempre ter um sentido de identificação com a população, a gente tentar também alcançar as diferentes localidades. Eu penso, por exemplo, no caso do Ceará, uma peça de comunicação, um instrumento de comunicação, até a própria mídia, que vai chegar
sei lá, em Chaval, no Ceará, não é a mesma que vai chegar no interior do Amazonas ou do Pará, não é a mesma que vai chegar no interior de São Paulo. Então, esses processos, entender exatamente a comunicação, aí para finalizar, como um direito e não somente como um serviço público. Primeiro ponto é entender como serviço público. Segundo, como direito. Quando a gente entende isso como um processo, a gente vai entender que não basta assessoria, não basta o marketing, mas é necessário envolver a comunidade no sentido que tem o próprio sistema SUS, né, que é não somente o tratamento, mas também o acolhimento e todo o envolvimento social. Eu fico imaginando, assim, refletindo sobre o que você diz, como a comunicação vai chegar, né? Por isso que eu insisto, que, assim, com a internet, todo mundo se tornou seu próprio porta-voz, né? Então, se ele é seu próprio porta-voz, que ele seja com conhecimento. Então, por que não fazer com que o cidadão seja um porta-voz legítimo? A gente levar o conhecimento direto para ele, fortalecer essa interlocução, para que ele possa também ser o ouvidor dele mesmo. Né? Uma ouvidoria, como disse ontem na nossa discussão, uma ouvidoria sem protocolo, mas que é de fato uma ouvidoria. O próprio cidadão denuncia o mau serviço, o próprio cidadão que é uma resposta imediata. E aí que cabe a nós, poder público, né? Cabe a nós aceitar a provocação e consertar. Né? Alguém mais na plateia? Paulo César. Bom, eu acho que a primeira coisa que me ocorre acho que a comunicação não pode ser simplesmente uma disputa de ideias entre se o SUS é bom ou se o SUS é ruim. Senão a gente pode até conseguir melhorar o imaginário do que é o SUS, mas na prática não ter esse SUS funcionando. Então, aí eu remeto a uma questão que já tinha aparecido, que é em relação à comunidade. Eu moro no bairro de classe média do Rio de Janeiro, na Tijuca. Se você me perguntar onde fica a unidade básica de saúde do meu bairro, eu não sei. Porque, em geral, estas unidades básicas de saúde, embora a gente faça um discurso de que a gente não quer um SUS para os pobres, essas unidades básicas de saúde estão próximas dos locais onde estão as comunidades mais pobres de maneira geral. Como você traz a classe média para dentro do SUS se ela não tem acesso àquilo que o SUS pode oferecer enquanto atendimento, por exemplo? Então, a gente conhece as unidades básicas enquanto classe média quando a gente vai dar vacina nos nossos filhos. Mas para o atendimento, para um acompanhamento sistemático de saúde que evite o processo da doença, a gente não sabe aonde acessar, na sua grande maioria. Como fazer esta disputa ideológica de dar visibilidade? Então, se a ideia é o que a gente vê, como se dar visibilidade ao SUS para essa parte da comunidade, que deveria também estar no SUS, se ela sequer sabe aonde ela vai buscar esse atendimento. Lúcia? Não, é só uma constatação. Eu estava achando interessante que a gente começou discutindo saúde, né? Que saúde você vê. E a gente acabou discutindo o SUS e assistência, para você ver como isso é forte. Aqui todos nós discutimos reforma sanitária, conceito ampliado de saúde, né? Que saúde não é só ausência de doença, não é só assistência, tem outros fatores que contribuem para a sua saúde, a questão da moradia, e a gente acabou aqui centrando o nosso debate no que SUS a gente vê, não que saúde a gente vê. Eu acho que a gente tem que refletir. E mesmo assim, falando de SUS, falando de atenção, de atendimento apenas. Né? Atendimento, exatamente. Então, isso não é uma coisa do outro, isso é uma coisa nossa também. A gente acabou num debate que era de que saúde você vê, discutindo um atendimento que hoje aparece refletido na mídia, enfim. Então, é só para a gente refletir que isso não está no outro, mas está na gente também. Então, a gente também tem que começar a mudar a nossa postura em relação à discussão da saúde com a população, porque senão ela não vai mudar o seu olhar e a sua visão sobre a questão da saúde. Bela provocação para terminar o programa, porque a gente vai ter mais um programa especial sobre que saúde você vê, que saúde você faz, que saúde você quer ver, num outro Unidiversidade especial, também feito aqui no Conas Debate. E chega ao fim, mais um Diversidade, um programa da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Lúcia, Daniela, Gisele, Aureliano, Mozart, Daniel, Flávio, Romy Schneider e Paulo César por mais uma Unidiversidade que vocês fizeram.